sou a Vitória Ferreira e esse é o meu canal. Gente, quanto tempo, que saudade que eu estava dessa plataforma. É um ano sem gravar, né? Mas agora voltamos e com esse quadro maravilhoso, Na Mesa com Jesus. Será uma sequência de devocionais, né? E essa ideia veio no meu coração enquanto eu estava fazendo um devocional na mesa com Jesus. E ele me deu essa ideia de criar esse quadro aqui pro canal, né? E o tema dessa sequência de vídeos, eu quero muito falar sobre fé, porque é algo que o Senhor tem ministrado em meu coração. Então eu acredito que é isso que o Senhor quer falar, sabe? Pra mim e através de mim. Então, hoje vamos falar sobre fé. E eu escolhi uma pessoa incrível da Bíblia para usar como exemplo, Abraão. E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre um trechinho da história de Abraão. E para isso, né, vamos começar pela palavra de Deus, que é muito importante. Eu vou ler Gênesis 12, 1 e 2, tá bom? Eu vou deixar o texto passando aí na tela para você. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Que top! Esse texto a gente vai destrinchar ele e você vai ficar uau, assim como eu. Abraão, ele é conhecido como pai de multidões, pai da fé, né? E Abraão, ele foi um homem temente ao Senhor, né? Um homem que caminhou sobre a palavra de Deus. E aí vem a pergunta, né? Se você não sabe, eu vou explicar rapidamente. O que é fé? A fé, ela é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Meu Deus, o que é isso? No texto que a gente acabou de ler, explica a fé. Deus falou para Abrão, né, na época que ele ainda não era Abraão. E eu também já vou falar sobre isso. Falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Então, tipo assim, Abraão, ele saiu da terra do pai, da casa do pai dele, da terra que ele habitava, do meio dos parentes dele, das pessoas que ele conhecia, e foi para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Então, Abraão, ele tinha certeza que ele chegaria nesse lugar. Mas ele não sabia que lugar era esse. Mas ele tinha fé. Então, ele fez aquilo que Deus falou para ele. Saiu do meio da parentela, saiu da casa do pai e da terra dele, né? A terra de habitação dele. E o incrível é que Abraão, ele caminhou sobre a palavra de Deus. Deus falou para ele: arruma suas coisas e vai. Tipo, ele não sabia para onde ele ia. Deus basicamente estava falando o que para Abraão? Abraão, pega suas coisas, vem para um lugar desconhecido, tipo, sai da sua zona de conforto, vem para um lugar que você ainda não conhece, mas eu vou te mostrar. Mas só vem. Primeiro pega as suas coisas e vem. E, tipo, Abraão, ele foi. Por quê? Porque ele caminhou sobre a palavra de Deus. Deus falou pra ele: vem, pega suas coisas e sai daí onde você tá, que eu vou te mostrar o lugar. Então ele tinha a palavra, Deus mostraria um lugar pra ele. Então ele caminhou sobre isso. Ele teve fé, ele acreditou que Deus mostraria o lugar pra ele enquanto ele estivesse no meio do percurso do lugar que ele não sabia para onde que ele estava indo. E é assim na nossa vida. A vida caminhada com Jesus é assim. O Senhor muitas vezes vai falar pra gente fazer algo que é tipo, a gente não sabe que destino vai daquilo. A gente às vezes não sabe para onde está indo. Mas caminhe sobre a palavra de Deus. Aqui no meu canal tem meu testemunho por que eu comecei direito. E tipo assim, eu ouvi uma palavra de Deus e eu estou caminhando
sobre essa palavra de Deus, né? Eu já estou no 10º semestre da faculdade agora e eu estou caminhando sobre a palavra de Deus. Eu não sei o que me espera lá na frente, mas o meu Deus falou que eu deveria ir por esse caminho. E foi assim com Abraão. E um exemplo top de caminhar sobre a palavra de Deus é Pedro. Quando Pedro andou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Deus. Jesus falou, vem. E ele olhou para Jesus e disse, eu vou. E ele foi. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas teve um determinado momento que ele começou a afundar. Por quê? Ele focou nas tempestades. Então, quando a gente foca em Jesus, a gente fica cheio de fé, sabe? Fica fortalecido. Eu acredito que foi assim com Abraão, né? Deus conversou com ele, o coração dele se encheu de fé, porque Deus colocou a fé dentro dele. O Senhor é quem coloca... Gente, olha que incrível isso. O Senhor que coloca a fé dentro do nosso coração. A fé que a gente tem em Jesus foi o próprio Deus que colocou dentro de nós. E isso é incrível. E aí, Abraão, ele caminhou sobre a palavra de Deus e ele só teve benefício. Por quê? Gente, Abraão, ele era um homem de 75 anos quando ele saiu da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele, ele tinha 75 anos. Então imagina, um velhinho de 75 anos recebeu uma palavra de Deus, que ele iria para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele, para onde ele iria. E ele obedeceu, ele teve fé e ele foi. E só teve benefício. Por quê? Em primeiro lugar, Deus trocou o nome dele. O nome dele era Abrão, que significa pai de um povo. E aí Deus colocou o nome dele de Abraão, que significa pai de um grande povo. Então Deus chamou ele para algo expansoso, para algo maior. E Abraão, ele obedeceu e ele viu seu milagre. Ele teve um filho, o Isaac. E tudo isso foi o quê? Consequência de caminhar sobre a palavra de Deus, consequência de obedecer a Deus, né? Então, que área da sua vida hoje você está precisando caminhar sobre uma palavra que Deus liberou sobre você? Porque todos nós já recebemos uma palavra. Abra a tua Bíblia, você vai ver que tem várias palavras direcionadas para você, né? Então, qual área da sua vida que você está precisando de fé hoje? E relacionamento com Jesus é a chave, porque é Ele que introduz a fé dentro de nós. Ele que nos faz desejar estar na presença, Ele que coloca esse desejo ardente de glorificar o nome dele, de caminhar em obediência, de caminhar em fé. Então a gente tem um exemplo de uma pessoa real, assim como eu e você, na palavra de Deus, assim como todos os exemplos que tem na palavra de Deus são pessoas reais, aconteceu de fato. Então você tem quem se inspirar, né? Abraão era apenas um homem. Deus encontrou ele, ele se tornou o pai de multidões, o pai da fé, uma pessoa que não podia ter filhos por conta de sua idade, a idade da sua esposa, e ele gerou filhos. Então ele viu milagres acontecendo, né? Então, que hoje você possa vir ter um encontro com Jesus e pedir para Ele colocar fé dentro de você, para você crer que essa situação que você está hoje, ela é só um impulso para que teu milagre aconteça. A nossa vida ela é baseada de processos, né? Então a gente precisa ter fé para passar por cada um deles. E a palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas era só termos bom ânimo, porque Jesus venceu. E é essa palavra, esse devocional que eu queria muito compartilhar com você sobre fé. Eu espero que fale com você, assim como falou muito comigo, né? E é somente caminharmos sobre a palavra de Deus. Se Deus falou, caminhe sobre a palavra dele, foque nele. Focando em Jesus, você vai viver a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Não perca a esperança, tenha fé, Jesus venceu o mundo, Jesus está com você, então sobre essa dificuldade que você tem enfrentado, você também vai vencer, porque o Senhor, Ele está contigo. Caminhe sobre a palavra de Deus, tenha fé, assim como Abraão teve fé e saiu
parentela dele para um lugar desconhecido. Tenha fé, o Senhor vai honrar a tua fé. E é esse, gente, o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que Jesus tenha falado com você. E é isso, beijão, fui!